Lições aos meus alunos. Volume 1. Charles H. Spurgeon. Capítulo 3. Necessidade de decisão pela verdade. Algumas coisas são verdadeiras e algumas são falsas. Considero isso um axioma. Mas há muitas pessoas que, evidentemente, não acreditam nisso. Parece que o princípio vigente na era atual é este: as coisas são verdadeiras ou falsas, conforme o ponto de vista do qual as olhamos. O preto é branco, e o branco é preto, segundo as circunstâncias, e não importa muito como as denominemos. É certo que a verdade é verdadeira, mas seria descortês dizer que o seu oposto é mentira. Não devemos ter mentalidade estreita e sim lembrar o mote: tantos homens, tantas mentes. Os nossos antepassados eram decididos quanto a manter marcos. Tinham vigorosas noções sobre pontos fixos da doutrina revelada e se apegavam tenazmente àquilo que acreditavam ser escriturístico. Seus campos eram protegidos por cercas e valas, mas seus filhos arrancaram as cercas, encheram as valas, nivelaram tudo e brincaram de pular sapos com as pedras que marcavam os limites. A escola moderna de pensamento ri-se do ridículo caráter positivo dos reformadores e dos puritanos. Vai avançando em gloriosa liberalidade e não vai demorar muito para estarem proclamando uma grande aliança entre o céu e o inferno, ou melhor, o amálgama dos dois estabelecimentos em termos de concessão mútua, permitindo que a falsidade e a verdade se deitem lado a lado, como o leão com o cordeiro. Todavia, apesar disso, minha firme crença antiquada é que umas doutrinas são verdadeiras, e que afirmações que sejam diametralmente opostas a elas não são verdadeiras, que quando não é o fato, sim está fora do páreo, e que quando sim é justificável, não tem que ser abandonado. Creio que o cavalheiro que tem deixado perplexas as nossas cortes por muito tempo é, ou Roger Tichorne, ou algum outro personagem, no rumoroso caso Tichorne, em que um réu assumiu falsamente a identidade de Tichorne. Ainda não sou capaz de conceber que ele seja ao mesmo tempo o verdadeiro herdeiro e um impostor. Entretanto, em questões religiosas o ponto de observação está mais ou menos nessa latitude. Meus irmãos, temos uma fé firme para pregar. Somos enviados com uma mensagem definida procedente de Deus. Não nos compete fabricar a mensagem enquanto vamos. Não somos enviados por nosso Mestre e Senhor com uma missão elaborada deste modo: conforme meditem em seu coração e inventem em sua cabeça, assim preguem. Mantenham-se a par dos tempos. O que quer que as pessoas queiram ouvir, digam-lhes, e serão salvas. Na verdade, não é isso que lemos. Há algo definido na Bíblia. Não é como um pedaço de cera que amoldamos como queremos, nem uma peça de tecido que cortamos de acordo com a moda. Os grandes pensadores, pelo que parece, veem as Escrituras como uma caixa de letras com as quais podem brincar, fazendo delas o que querem, ou uma garrafa de mágico, da qual podem extrair qualquer coisa que escolham, desde o ateísmo até o espiritismo. Sou tradicional demais para cair e prestar culto a essa teoria. Há algo que me foi dito na Bíblia, dito com certeza, não posto diante de mim com um mais, um talvez, um se, um pode ser, e 50.000 suspeitas por detrás, de sorte que a soma e a suma disso tudo é: talvez não seja assim, afinal. É-me, porém, revelado como fato infalível, no qual se deve crer, e cujo oposto é um erro mortal, proveniente do pai da mentira. Portanto, crendo que existe tanto a verdade como a falsidade, que há verdades na Bíblia, e que o Evangelho consiste de algo definido que deve ser crido pelos homens, cabe-nos sermos decididos quanto ao que ensinamos e ensiná-lo de maneira decidida. Temos que lidar com homens que se perderão ou se salvarão, e certamente não serão salvos por doutrinas erradas. Temos que tratar com Deus, de quem somos servos. E não o honraremos proclamando falsidade. Tampouco nos dará recompensa, dizendo: bem está, servo bom e fiel. Manejaste o Evangelho tão judiciosamente como qualquer um que viveu antes de ti. Ocupamos uma posição muito solene, e o nosso espírito deve ser o do velho Micaías, que disse:
Vive o Senhor, que o Senhor me disser isso falarei. Nem mais nem menos do que a palavra de Deus somos chamados a proclamar. Mas essa palavra somos obrigados a declarar com um espírito que convença os filhos dos homens de que, pensem o que pensarem dela, cremos em Deus e não ficamos abalados em nossa confiança nele. Irmãos, em que devemos ser positivos? Bem, existem cavalheiros que imaginam que não há princípios fixos sobre os quais firmar-se. Talvez umas poucas doutrinas, disse-me alguém, talvez umas poucas doutrinas seja possível considerar firmadas. Talvez esteja estabelecido que há um só Deus, mas não se deve dogmatizar sobre a sua personalidade. Muita coisa se pode dizer em favor do panteísmo. Homens assim se infiltram em nosso ministério, mas em geral são astutos o suficiente para esconder a permissividade de suas mentes sob a fraseologia cristã. Deste modo, agem em harmonia com os seus princípios, pois a sua regra fundamental é que a verdade é pouco importante. Quanto a nós, ou, pelo menos, quanto a mim, tenho certeza de que há um Deus, e pretendo pregá-lo como alguém absolutamente seguro disso. Ele é o Criador dos céus e da terra, o soberano autor da providência, o Senhor da graça. Bendito seja o seu nome, para todo sempre. Não teremos questões e debates concernentes a ele. Temos igualmente a certeza de que o livro chamado Bíblia é sua palavra e é inspirado. Não no sentido em que Shakespeare, Milton e Dryden possam ter sido inspirados, mas num sentido infinitamente mais elevado. Assim, na medida em que temos o texto exato, consideramos as próprias palavras dele como infalíveis. Cremos que tudo o que é afirmado no livro que nos vem de Deus deve ser aceito por nós como um testemunho incontestável dele, e nada menos que isso. Não permita Deus que nos enredemos nas várias interpretações do modo da inspiração, as quais quase a eliminam. O livro é uma produção divina. É perfeito. É o superior tribunal de recursos, o juiz que põe termo à demanda. Tampouco sonharia em blasfemar contra o meu Criador, assim como questionar a infalibilidade da sua palavra. Também temos certeza quanto à doutrina da bendita Trindade. Não podemos explicar como cada uma das pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pode ser distinta e perfeita e, contudo, serem os três um só, de modo que não há senão um só Deus. Todavia, devemos crer verdadeiramente nesta doutrina e pretender pregá-la, apesar dos erros unitaristas, socinianos, sabelianos e quaisquer outros. Manteremos firmemente a doutrina da Trindade, a diversidade tríplice em unidade. Da mesma forma, irmãos, que não haja sombra de dúvida de nossa parte quanto à expiação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar o sangue fora do nosso ministério, ou sua vida se esvairá, pois podemos dizer do Evangelho: o sangue é a vida dele. Cristo, o substituto. O perfeito e vicário sacrifício de Cristo em favor do seu povo para que vivam por meio dele, esta é a mensagem que devemos anunciar até o dia da nossa morte. Não devemos vacilar em nossa mente nem por um momento quanto ao grande e glorioso Espírito de Deus, quanto à veracidade da sua existência, da sua personalidade, do poder das suas operações, da necessidade da sua influência, da certeza de que ninguém pode ser regenerado senão por ele, quanto ao fato de que nascemos de novo pelo Espírito de Deus, e que o Espírito habita nos crentes e é o autor de todo o bem neles, sendo ele quem os santifica e os preserva, sem o qual eles não podem fazer absolutamente nada de bom. Não hesitaremos de forma alguma na proclamação dessas verdades. A absoluta necessidade do novo nascimento também é uma certeza. Confirmamos isso com demonstrações quando tocamos nesse ponto. Jamais envenenaremos nosso povo com a noção de que o aprimoramento moral será suficiente. Repetidamente diremos: é necessário nascer de novo. Não caiamos na condição daquele ministro escocês que, depois que o velho John MacDonald pregou um sermão para pecadores à sua igreja, observou: bem, Sr. MacDonald, você pregou um bom sermão, mas estava completamente fora de lugar, pois não conheço ninguém não regenerado em minha igreja. Pobre alma!
é muito provável que ele próprio não fosse regenerado. Não ousemos lisonjear os nossos ouvintes, mas continuemos a dizer-lhes que nasceram pecadores e precisam nascer santos, caso contrário, nunca verão o rosto de Deus com aceitação. Horrendo mal é o pecado. Não vacilaremos quanto a isso. Falaremos desse assunto com tristeza e de modo positivo. E, conquanto alguns sábios levantem difíceis questões sobre o inferno, não deixaremos de declarar os terrores do Senhor e o fato de que o Senhor disse: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Também jamais emitiremos som incerto quanto à gloriosa verdade de que a salvação é totalmente pela graça. Se nós mesmos somos salvos, sabemos que somente a graça soberana de Deus o fez, e entendemos que deve ser o mesmo para os demais. Proclamemos: graça, 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 com todas as nossas forças, quer vivendo, quer morrendo. Vamos ser muito decisivos também com respeito à justificação pela fé, pois a salvação não é de obras, para que ninguém se glorie. Vida num olhar ao crucificado seja a nossa mensagem. Confiança no Redentor há de ser a graça salvadora que pediremos ao Senhor que implante no coração de todos os nossos ouvintes. E tudo mais que cremos ser verdade bíblica, pregaremos resolutamente. Se houver questões que se podem considerar discutíveis ou relativamente pouco importantes, falaremos sobre elas com a medida de decisão que seja apropriada. Mas pontos que não podem ser contestados, porque são essenciais e básicos, declararemos sem gaguejar, sem perguntar aos ouvintes: que querem que digamos? Sim, e sem a desculpa: estas são minhas opiniões, mas pode ser que as opiniões de outros sejam corretas. De modo nenhum devemos pregar o Evangelho como nossas opiniões, mas sim como a mente de Deus, o testemunho do Senhor concernente a seu Filho, e com referência à salvação dos perdidos. Se nos fosse confiada a tarefa de elaborar o Evangelho, poderíamos alterá-lo adaptando-o ao paladar deste século modesto. Entretanto, jamais tendo sido empregados para dar origem às boas novas, mas simplesmente para repeti-las, não nos atrevamos a ir além daquilo que está registrado. O que Deus nos ensinou, isso ensinamos. Se não agimos assim, não somos aptos para a posição que ocupamos. Se tenho uma criada em casa, e por ela envio um recado a alguém à porta, e ela lhe acrescenta algo por sua própria conta, agindo assim poderá eliminar a alma mesma do recado, e será responsável pelo que fez. Não ficará mais a meu serviço, pois preciso de uma empregada que repita o que digo, tão de perto quanto possível, palavra por palavra. Se o faz, o responsável pela mensagem sou eu, não ela. Se alguém se zangar com ela pelo que disse, será muito injusto. Sua briga é comigo, não com a pessoa que empreguei para agir como o meu porta-voz. Aquele que tem a palavra de Deus, digo que a fale fielmente, e não terá necessidade de responder aos oponentes, exceto com um assim diz o Senhor. Esta é, pois, a matéria a respeito da qual somos decididos. Como devemos demonstrar essa decisão? Não precisamos nos preocupar em responder a esta pergunta. Nossa decisão se mostrará à sua maneira. Se realmente cremos em uma verdade, seremos decididos no que diz respeito a ela. Certamente, não mostraremos nossa decisão por meio daquele fanatismo obstinado, furioso e feroz que tira de todos os outros a oportunidade e a esperança de salvação, e a possibilidade de serem regenerados, ou até mesmo de serem sinceramente decentes, se acontecer que divergem de nós quanto à cor de alguma escama do grande Leviatã. Alguns indivíduos parecem ter sido moldados de forma oposta. Feitos para serem limas, rasparão mesmo. Sempre prontos para brigar conosco, vivem levantando questões sobre a cor da invisibilidade, ou o peso de uma substância inexistente. Sempre empunham armas contra nós, não por causa da importância do ponto em discussão, mas pela importância muito maior de serem eles o papa de sua facção. Não saiam pelo mundo com os punhos cerrados para brigar, carregando um revólver teológico no bolso das calças.
Não há sentido em ser uma espécie de galo de briga doutrinário, fazendo excursões exibindo seu brio, ou um terrier da ortodoxia, prontos para agarrar ratos heterodoxos às vintenas. Procurem ser suaves quanto ao modo, mas também enérgicos quanto ao conteúdo. Estejam preparados para lutar e sempre tenham a espada presa à cintura, mas usem uma bainha. Não faz sentido ondular a espada no ar diante de todos para provocar conflito, como fazem nossos queridos amigos da Irlanda. Dizem que, na feira de Donnybrook, eles tiram seus casacos, arrastam-nos pelo chão e gritam, enquanto brandem seus cacetes: algum cavalheiro terá a bondade de pisar na ponta do meu casaco. São teólogos assim, de sangue quente e bravos, que nunca encontram paz até estarem totalmente envolvidos em uma guerra. Se vocês realmente creem no Evangelho, serão resolutos por ele através de meios mais razoáveis. Sua própria entonação revelará a sua sinceridade. Falarão como alguém que tem algo a dizer e sabe que o que diz é verdade. Já observaram um embusteiro quando está prestes a dizer uma falsidade? Notaram a maneira como ele a articula? Leva muito tempo para se aperfeiçoar a arte de contar uma mentira, pois os órgãos faciais não foram originalmente constituídos e ajustados para transmitir falsidades com complacência. Quando alguém sabe que está dizendo a verdade, tudo nele corrobora sua sinceridade. Todo advogado experiente e habilidoso logo percebe se uma testemunha é fiel à verdade ou um enganador. A verdade tem sua própria aparência e modo, seu próprio tom e ênfase. Eis ali um caipira bronco e desajeitado, no banco das testemunhas. O advogado procura enganá-lo e confundi-lo, se possível, mas logo vê que é uma testemunha honesta e diz de si para si: gostaria de abalar a prova deste sujeito, pois vai prejudicar grandemente o meu lado da demanda. Sempre deve existir esse mesmo ar de veracidade no que concerne ao ministro cristão. Só que, como não está apenas dando testemunho da verdade, mas também quer que os outros se deem conta dessa verdade e do poder dela, deve ele ter tom mais decidido do que uma simples testemunha que expõe fatos que podem ser acreditados ou não, sem quaisquer consequências sérias num ou noutro caso. Lutero foi homem de decisão. Ninguém duvidava de que ele cria no que falava. Falava com estrondo, pois havia a força do raio em sua fé. Tudo nele pregava, pois toda a sua natureza cria. Podia-se pensar, bem, ele pode ser doido, ou estar completamente equivocado, mas crê seguramente no que diz. É a encarnação da fé. Seu coração transborda em seus lábios. Se havemos de demonstrar decisão quanto à verdade, é preciso que não o façamos somente por nosso tom e maneira, mas também por nossas ações diárias. A vida do homem sempre se impõe mais do que o seu falar. Quando os homens o avaliam, calculam seus atos como libras e suas palavras como centavos. Se há desacordo entre a sua vida e as suas doutrinas, a multidão de espectadores aceita sua prática e rejeita sua prédica. Uma pessoa pode saber muita coisa da verdade, contudo, ser-lhe uma testemunha perniciosa, porque não lhe fortalece o crédito. O curandeiro que, na história clássica, proclamava um remédio infalível para resfriados, tossindo e espirrando no meio de cada frase do seu panegírico, pode servir de imagem e símbolo do ministro profano. O sátiro da fábula de Esopo ficou indignado com um homem que soprava quente e frio com a mesma boca, e fez bem indignar-se. Não posso conceber método mais seguro de predispor os homens contra a verdade do que este, fazer ressoar os louvores dela através dos lábios de homens de caráter duvidoso. Quando o diabo virou pregador nos dias do Nosso Senhor, o mestre mandou-o calar-se, pois não estava interessado em louvores satânicos. É ridículo ouvir boa verdade proveniente de um homem mau. É como farinha de trigo em saco de carvão. Da última vez que estive numa de nossas cidades escocesas, ouvi falar de um demente do manicômio que se julgava grande personalidade histórica. Com muita solenidade o pobre homem assumia atitude majestosa e exclamava: "Eu sou Sir William Wallace. Dê-me um pedaço de fumo."
A descida de Sir William Wallace a um pedaço de tabaco era demasiado absurda para que se lhe atribuísse seriedade. Todavia, não é tão absurda nem tão triste como ver um professo embaixador da cruz ganancioso, mundano, irascível ou indolente. Como seria estranho ouvir um homem dizer: "Sou servo do Deus Altíssimo, e irei para qualquer lugar onde possa receber o maior salário. Fui chamado para trabalhar somente pela glória de Jesus, e não irei a parte alguma, exceto a igreja de condição das mais respeitáveis. Para mim o viver é Cristo, mas não posso fazê-lo sem um salário compensador." Irmão, se a verdade estiver em você, fluirá de todo o teu ser como o perfume se exala de todos os ramos do sândalo, impulsioná-lo-á para diante como os ventos alísios impelem os navios, inflando-lhes as velas todas. Consumirá com sua energia toda a tua natureza como um incêndio na floresta queima todas as árvores da mata. A verdade não terá dado a você sua amizade totalmente, enquanto todos os teus feitos não estiverem marcados com o seu sinete. Devemos mostrar nosso espírito decidido em prol da verdade por meio dos sacrifícios que estamos dispostos a fazer. Este é, na verdade, o método mais eficiente, como também o mais penoso. Temos que estar prontos para renunciar a qualquer coisa, a tudo, por amor dos princípios que esposamos, e temos que estar dispostos a ofender aqueles que mais contribuem para o nosso sustento, a afastar nossos mais calorosos amigos, antes de trair nossas consciências. Temos que estar dispostos a ser mendigos quanto à bolsa, e refugos quanto à reputação, antes de agir como traidores. Podemos morrer, mas não podemos negar a verdade. O custo já foi calculado, e estamos resolvidos a comprar a verdade por qualquer preço, e a não vendê-la a preço nenhum. Bem pouco deste espírito se vê hoje em dia. Os homens têm fé salvadora, no entanto, se eximem de problemas, têm grande discernimento, sabendo discernir onde está a sua própria conveniência, têm grande coração, sendo tudo para todos se, por todos os meios, podem economizar alguma quantia. Há muitos vira-latas por aí, que seguiriam aos calcanhares de qualquer pessoa que lhes dê comida. São dos primeiros a ladrar a decisão, chamando-lhe dogmatismo obstinado e fanatismo ignorante. Seu veredicto de condenação não nos aflige, é o que deles esperávamos. Acima de tudo, devemos demonstrar o nosso zelo pela verdade esforçando-nos continuamente, a tempo e fora de tempo, para sustentá-la do modo mais terno e amável, mas ainda com muita seriedade e firmeza. Não é preciso falar aos crentes de nossas igrejas como se estivéssemos meio dormentes. Nossa pregação não deve ser um ronco articulado. É preciso que haja poder, vida, energia, vigor. Temos que lançar-nos nisso com todo o nosso ser e mostrar que o zelo da casa de Deus nos consome. Como haveremos de manifestar a nossa decisão, o nosso espírito resoluto? De certo não arpejando na mesma corda e repetindo vezes sem conta as mesmas verdades, com a declaração de que cremos nelas. Esse curso de ação só poderia ocorrer ao incompetente. O tocador de realejo não é modelo de decisão. Pode ter persistência, não, porém, consistência. Eu poderia indicar certos irmãos que aprenderam 4 ou 5 doutrinas e as fazem girar sem parar, com sempiterna monotonia. Sempre me alegro quando eles tocam o seu realejo em alguma rua bem distante de onde moro. Enfadar os outros com perpétua repetição não é um modo de manifestar a nossa firmeza na fé. Meus irmãos, vocês fortalecerão a sua decisão se lembrarem da importância destas verdades para as suas próprias almas. Os seus pecados foram perdoados? Vocês têm esperança do céu? Que influência tem sobre vocês as solenes verdades da eternidade? Certamente vocês não foram salvos sem essas coisas, e portanto, devem mantê-las, pois se sentirão perdidos se não forem verdadeiras. Vocês terão que morrer e, conscios de que somente essas coisas poderão sustê-los no artigo final, tratarão de sustentá-las com todas as suas forças. Não podem desistir delas. Como pode alguém renunciar a uma verdade que sente ser vitalmente importante para a sua alma?
Diariamente pensa, tenho que viver dela, morrer sobre ela, sem ela fico infeliz agora, e estarei perdido para sempre. Portanto, com a ajuda de Deus, não posso abandoná-la. Amados irmãos, sua experiência diária os sustentará. Espero que já tenham percebido vividamente, e que experimentem ainda mais, o poder da verdade que apregoam. Creio na doutrina da eleição porque tenho absoluta certeza de que, se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. Tenho certeza de que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou do contrário, nunca me escolheria depois disso. E me escolheu por razões que desconheço, pois eu nunca encontraria nenhum motivo em mim pelo qual Ele devesse olhar-me com amor especial. Assim, sou forçado a aceitar essa doutrina. Estou ligado à doutrina da depravação do coração humano, porque vejo-me depravado no coração e tenho provas diárias de que em minha carne não habita bem algum. Não posso deixar de afirmar que é preciso haver expiação antes do perdão, porque é o que minha consciência requer, e disso depende minha paz. O pequeno tribunal no interior do meu coração não fica satisfeito, a menos que alguma retribuição seja exigida pela afronta feita a Deus. Às vezes dizem que tais afirmações não são verdadeiras, mas quando podemos responder que as experimentamos e provamos, que contestação há para essa forma de argumentar? Alguém expõe a fabulosa descoberta de que o mel não é doce. Mas eu usei um pouco no meu café da manhã e o achei docíssimo, diz você, e sua resposta é conclusiva. O outro lhe diz que o sal é venenoso, mas você mostrará a sua saúde e declarará que tem usado sal na comida nos últimos 20 anos. Diz ele que comer pão é um erro vulgar, absurdo e antiquado, mas em cada refeição você fará do protesto dele um motivo para alegres risadas. Se você tem uma experiência diária e habitual da verdade da palavra de Deus, não temo que sua mente sofra abalos em relação a ela. Aqueles jovens companheiros que nunca tiveram convicção de pecado, mas obtiveram sua religião como se tomassem banho de manhã, pulando rapidamente na água, logo pularão para fora, assim como pularam para dentro. Aqueles que não sentem nem as alegrias nem as tristezas de espírito que evidenciam vida espiritual estão entorpecidos, e sua mão paralisada não segura a verdade com firmeza. São meros deslizadores na superfície da palavra, que como andorinhas tocam a água com as asas e são os primeiros a voar de um território para outro, guiados por considerações pessoais. Acreditam agora nisso, depois naquilo, pois na verdade não acreditam intensamente em nada. Se você já foi arrastado pela lama do desespero da alma, se foi lançado de cabeça para baixo e foi completamente esvaziado de sua força e orgulho, e depois a alegria e a paz de Deus, por meio de Jesus Cristo, encheram seu coração, então eu confiaria em você entre 50.000 infiéis. Sempre que ouço os desgastados ataques dos céticos à palavra de Deus, sorrio internamente e penso, ora, você, simplório. Como pode levantar objeções tão tolas? Nas controvérsias íntimas que enfrento com a minha própria descrença tenho sentido dificuldades 10 vezes maiores. A nós, que temos competido com cavalos, não nos cansarão os que correm a pé. Gordon Cumming e outros matadores de leões não hão de assustar-se com gatos selvagens. Tampouco os que já enfrentaram Satanás face a face irão deixar o terreno nas mãos de céticos pretensiosos, ou de quaisquer outros servos inferiores do maligno. Meus irmãos, se tivermos comunhão com o Senhor Jesus Cristo, não poderemos ser levados a duvidar dos pontos fundamentais do Evangelho, nem poderemos ser indecisos. Olhar a cabeça com coroa de espinhos e as mãos e pés feridos é remédio certo para curar a dúvida modernista e todos os seus caprichos. Apegue-se à rocha eterna, partida por você, e detestará a areia movediça. O eminente pregador americano, o seráfico Summerfield, quando estava à morte, virou-se para um amigo no quarto e disse, dei uma olhada na eternidade. Oh, se eu pudesse voltar e tornar a pregar, como pregaria diferente do modo como o fiz? Irmãos, deem uma olhada na eternidade, se é que desejam ser resolutos. Recordem como,
na alegoria de Bunyan, ateu encontra cristão e esperançoso no caminho para Nova Jerusalém, e diz: não existe um país celestial. Percorri longo caminho, e não pude encontrá-lo. Depois cristão diz esperançoso: não o vimos do alto do Monte Claro, quando estávamos com os pastores. Havia uma resposta. Assim, quando os homens nos dizem: não existe Cristo, não há verdade na religião, replicamos: não nos assentamos à sua sombra com grande satisfação? O fruto que nos ofereceu não foi doce ao nosso paladar? Vão com o seu ceticismo aqueles que não sabem em quem têm crido. Nós provamos e apalpamos a boa palavra da vida. O que temos visto e ouvido, isso testificamos. E, quer recebam os homens o nosso testemunho, quer não, não podemos senão proclamá-lo, pois falamos o que sabemos, e testificamos o que temos visto. Meus irmãos, é esse o caminho certo para sermos decididos. Agora, finalmente, por que devemos ser decididos e arrojados nesta época em particular? Devemos ser assim porque esta época é marcada pela dúvida. Pulula de gente com dúvida como o antigo Egito pululava de rãs. Tropeçamos nessas pessoas por toda parte. Toda gente duvida de tudo, não apenas na esfera da religião, mas também da política e da economia social, em todas as esferas mesmo. É a era do progresso, e, daí, suponho que deve ser a época de soltar as amarras para que toda a massa política vá um pouco mais adiante. Bem, irmãos, como a época é de dúvida, seremos sábios se pisarmos e nos firmarmos onde tenhamos a certeza de ter a verdade debaixo de nós. Talvez, se fosse uma época de fanatismo, e os homens não quisessem instruir-se, poderíamos inclinar-nos a ouvir novos mestres. Mas agora temos que estar do lado conservador, e conservador radical, que é o lado verdadeiramente conservador. Temos que voltar à radix, à raiz da verdade, e lutar inflexivelmente por aquilo que Deus revelou, enfrentando assim as indecisões da época. Nosso eloquente amigo, o Sr. Arthur Murcell, descreveu adequadamente a época atual. Fomos longe demais ao dizer que o pensamento moderno impacientou-se com a Bíblia, com o Evangelho e com a cruz? Vejamos. Que parte da Bíblia não foi atacada? De há muito o Pentateuco foi varrido do cânon como inautêntico. O que lemos sobre a criação e o dilúvio é taxado de fábula. E as leis sobre limites, que Salomão não se acanhou de citar, são sepultadas ou largadas na estante. Diferentes homens atacam diferentes porções do livro, e vários sistemas assestam as suas baterias de preconceitos contra vários pontos. A escritura é até cortada em pedaços por alguns, e lançada aos quatro ventos do céu. E mesmo pelos mais tolerantes vândalos daquilo que é denominado pensamento moderno é condensada, reduzindo-se a um magro panfleto de moralidade, em vez de ser o tomo de ensinamentos pelos quais temos a vida eterna. Dificilmente sobra um profeta que não tenha sido revisado pelos sabichões destes dias, precisamente com o mesmo espírito com que fariam revisão de uma obra da biblioteca de qualquer alfarrabista. O temanita e o suíta jamais interpretaram mal o conturbado Jó com sequer a metade do preconceito dos renomados intelectos do nosso tempo. Isaías, em vez de cerrado ao meio, é esquartejado e picado em pedaços. O profeta das lamentações é afogado em suas lágrimas. Ezequiel é reduzido a átomos de pó entre as suas rodas. Daniel é corporalmente devorado pelos leões eruditos. E Jonas é tragado pelos monstros do abismo com voracidade maior do que a do grande peixe, pois nunca mais o lançam fora. Os relatos e os acontecimentos da crônica grandiosa são rudemente contestados e negados porque algum mestre-escola, de lousa e giz na mão, não consegue acertar as suas somas. E todos os milagres que o poder de Deus realizou em favor do seu povo, ou para a frustração dos inimigos deste, são tratados com desdém como absurdos, porque os catedráticos não podem fazer a mesma coisa com os seus encantamentos. Dos chamados milagres, alguns poucos são críveis, porque os nossos líderes acham que eles mesmos podem realizá-los.
Alguns fenômenos naturais, que um doutor pode exibir a um grupo de militares interessados numa sala escura, ou com uma mesa repleta de aparelhos, explicarão o milagre do Mar Vermelho. Um aeronauta sobe num balão, depois desce, e explica que não há mistério na coluna de nuvem e na de fogo, e outras ninharias desse tipo. Desta maneira, os nossos grandes homens ficam satisfeitos quando pensam que a sua vara de brinquedo engoliu a vara de Arão. Mas quando a vara de Arão ameaça engolir a deles, estes dizem que essa parte não é autêntica e que o milagre nunca ocorreu. O Novo Testamento não se sai melhor do que o Velho nas mãos desses invasores. Não pagam taxa de respeito em sua homenagem quando cruzam a linha. Não reconhecem nenhuma voz de advertência no brado: tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A mente que se detém em sua carreira de rapina espiritual sob qualquer pretexto respeitável é acusada de ignorante ou servil. Hesitar em pisar num lírio ou numa flor do campo é tolice sentimental de criança, e a vanguarda do pensamento desta época só tem dó e escárnio para tal sentimento, pois anda de cabeça erguida por cima da sua alardeada marcha do progresso. Dizem que as lendas que se contam em nossas creches são obsoletas, e que ideias mais amplas estão ganhando terreno, graças a mentes mais capazes de pensar. Não nos inclinamos a crer nisso. A verdade é que poucos, bem poucos, homens que pensam, cujo pensamento consiste em negação do começo ao fim, e cujas mentes vivem torturadas por uma crônica contorção ou curva que as transforma em pontos de interrogação intelectuais, é que lançaram a base deste sistema. A esses poucos homens sinceros em suas dúvidas juntou-se um bando maior de gente simplesmente inquieta. E a essa gente acrescentaram-se homens que são inimigos do espírito e das verdades da Escritura. Todos eles juntos formaram um conciliábulo, e chamaram-se a si mesmos líderes do pensamento contemporâneo. Tem o seu séquito, é certo. Mas, de que consiste? De meros satélites da moda. De ricos, pedantes e ignorantes das nossas cidades populosas. Um cordão de carruagem se vê parando e saindo da entrada de um lugar onde um avançado professor fará uma preleção. E porque a propaganda do modista vai do piso ao teto da sala de conferências, dizem muitos que essas ideias estão ganhando terreno. Mas, numa época de modas como esta, quem jamais suspeitará que esses favoritos da moda sequer têm alguma ideia? É respeitável seguir certo nome por algum tempo, e assim os fúteis seguirão o nome e exibirão a roupa. Quanto às ideias, porém, não se suponha que essas pessoas as têm, mais do que elas mesmas sonhariam com esperar que mais da 10ª parte da multidão que vai à exibição da Academia Real de Artes entenda as leis da perspectiva. É isso que se tem que fazer. Assim, todo aquele que tem uma veste para mostrar e um terno para expor, sai para exibir isso, e todos quantos pretendem andar na moda, e quem não pretende, estão fadados a avançar com os tempos. E daí vemos as modas avançando pelos sagrados limites do Novo Testamento como se pisasse no assoalho de St. Albans, ou da sala de preleções de um professor qualquer. E as damas arrastam as caudas dos vestidos e os almofadinhas calcam suas enfeitadas botas sobre a autenticidade deste, ou sobre a autoridade daquele, ou sobre a inspiração de outro. Gente que nunca ouviu falar de Strauss, de Bauer ou de Tübingen está inteiramente disposta a dizer que o nosso Salvador foi apenas um homem bem-intencionado, que cometeu muitas faltas e erros, que os seus milagres, como se acham registrados no Novo Testamento, são em parte imaginários e em parte explicáveis pelas teorias naturais, que a ressurreição de Lázaro jamais ocorreu, visto que o Evangelho de João é falso de ponta a ponta, que se deve rejeitar a expiação como uma doutrina sangrenta e injusta, que Paulo foi um fanático que escreveu sem refletir, e que muito daquilo que leva seu nome nem sequer foi escrito por ele. Assim, de Gênesis a Apocalipse a Bíblia é apagada pela fricção da crítica até que, segundo a fé típica da era em que vivemos, como representada pelos seus líderes, assim chamados, sobram apenas uns poucos fragmentos inspirados. Além disso, esta época não duvida com sinceridade,
Vivemos no meio de uma raça descuidada e frívola. Se os que duvidam fossem sinceros, haveria mais lugares de reuniões de ímpios para serem frequentados do que existem. Mas a descrença, como comunidade organizada, não próspera. Em Londres, a descrença aberta e declarada foi abaixo, não passando de uma velha cabana de ferro velho, em frente da igreja de São Lucas. Creio ser essa sua posição atual. O Salão da Ciência, não é como se chama? Sua literatura ficou exposta durante muito tempo na metade de uma loja da Rua Fleet. Era tudo o que conseguiu sustentar e não sei se mesmo essa metade de loja é usada atualmente. É algo pobre, obsoleto e tolo. No tempo de Tom Paine bravateava como um vigoroso blasfemo, mas falava claro e, a seu modo, era categórico e sério em sua ousadia no falar. Em dias passados, no comando estavam alguns nomes que se poderiam mencionar com certa medida de respeito. Hume, por exemplo, Bolingbroke e Voltaire eram grandes em talento, se não em caráter. Mas onde achar agora um Hobbes ou um Gibbon? Os que agora duvidam geralmente têm dúvidas porque não se preocupam nada com a verdade. São indiferentes de todo. O ceticismo moderno está jogando e brincando com a verdade, e usa o pensamento moderno como diversão, como as damas usam o jogo de croquet ou de flechas ao alvo. Esta época não é nada menos que uma época de modas femininas, de bonecas e de comédia. Mesmo gente boa não crê integralmente, como seus pais costumavam crer. Até entre os não conformistas há alguns que estão vergonhosamente frouxos em suas convicções. Tem poucas convicções dominadoras que poderiam levá-los ao pelourinho, ou mesmo à prisão. Os moluscos tomaram o lugar dos homens, e os homens viraram águas vivas. Longe de nós, o desejo de imitá-los. Ademais, é uma época muito impressionável. Portanto, gostaria de vê-los bem decididos, para poderem impressioná-la. O estupendo progresso feito pelo movimento da Igreja Anglo-Católica na Inglaterra mostra que fervor é poder. Os ritualistas creem em algo, e esse fato deu-lhes influência. Para mim, o credo que lhes é peculiar é um disparate intolerável, e os seus procedimentos são tolices infantis. Mas eles ousaram ir contra a turba, e a fizeram voltar-se e colocar-se ao lado deles. Lutaram com bravura, digamo-lo em sua honra. Quando suas igrejas se tornaram cenários de tumulto e desordem, se ouvia o brado, papismo não, lançado pelas classes inferiores, enfrentaram valentemente o inimigo e jamais recuaram. Foram contra toda a corrente daquilo que se julgava ser o sentimento profundamente arraigado da Inglaterra em favor do protestantismo, quase não tendo um bispo para patrociná-los. Apenas com uns poucos pães e peixes para ampará-los, cresceram, de um punhado que eram, até se tornarem o partido dominante e mais importante da Igreja da Inglaterra, e para nossa intensa surpresa e horror, levaram o povo a receber de novo o papismo, que considerávamos morto e sepultado. Se alguém me tivesse dito há 20 anos que a feiticeira de Endor chegaria a ser rainha da Inglaterra, eu acreditaria tanto como poderia acreditar que veríamos este desenvolvimento da Igreja Anglo-Católica. O fato é, porém, que os homens foram fervorosos e resolutos, sustentaram com a maior firmeza aquilo em que criam, e não hesitaram em impulsionar para diante a sua causa. Portanto, nossa época pode ser impressionada. Receberá o que lhe for ensinado por gente zelosa, seja verdade ou falsidade. Poder-se-á objetar que a falsidade será recebida com maior prontidão. É bem possível. Mas os homens aceitarão qualquer coisa, se tão somente vocês a pregarem com tremenda energia e com vigoroso fervor. Se não há receberem no coração, de algum modo haverá um assentimento e adesão mental, em grande proporção com a energia com que vocês a proclamarem. Sim, e Deus abençoará também o nosso espírito resoluto, de modo que, quando a mente for ganha pelo nosso fervor e a atenção for conquistada pelo nosso zelo, o coração será aberto pelo Espírito de Deus. Temos que ser decididos. O que os dissidentes têm feito em grande medida, se não tentar ser requintados?
Quantos dos nossos ministros estão se esforçando para serem grandes oradores ou pensadores intelectuais? Isso não é o que importa. Nossos jovens ministros foram enganados por essa ideia e saíram como asnos selvagens bramando sob a noção de que assim ganhariam fama vindo de Jerusalém ou tendo recebido educação na Alemanha. O mundo os desmascarou. Agora, acredito que não há nada que os cristãos genuínos desprezem mais do que a estúpida afetação intelectual. Vocês ouvirão um velho e bom membro da igreja dizer: o senhor fulano, que tivemos aqui, era muito inteligente e pregava sermões esplêndidos, mas por causa disso a causa foi derrubada. Mal podemos sustentar o ministro. Na próxima vez, pretendemos ter de volta um dos ministros do antigo padrão que acredita em algo e o prega. Senão, nossa igreja não terá nenhum crescimento. Vocês sairão dizendo ao povo que acreditam que podem dizer algo, mas não sabem o que é? Que não estão totalmente seguros de que o que pregam é correto, mas os estatutos da igreja exigem que falem isso, e portanto, o fazem? Bem, talvez agradem aos tolos e idiotas, e estejam certos de que espalharão a incredulidade, mas não poderão fazer mais do que isso. Quando um profeta vai à frente, deve falar da parte do Senhor, e se não pode agir assim, então deixemo-lo voltar para a cama. É absolutamente certo, caros amigos, que temos que ser decididos agora ou nunca, porque a nossa época manifestamente vaga sem rumo. Não podemos passar 12 meses observando sem ver como ela desce com a maré. As âncoras foram içadas e o barco flutua rumo à destruição. Vai sendo levado agora, tão próximo como posso falar-lhes, na direção sudeste, e vai chegando no Cabo Vaticano. E se ele se afastar muito mais naquela direção, dará nas rochas dos baixios romanos. Temos que abordá-lo e ligá-lo ao glorioso rebocador da verdade do Evangelho e arrastá-lo de volta. Eu ficaria contente se pudesse trazê-lo, fazendo rodear o Cabo Calvino, diretamente para a Baía do Calvário, e ancorá-lo no belo porto situado bem junto da Vera Cruz, a Cruz de Cristo. Conceda-nos, Deus, sua graça para o fazermos. Temos que ter mão forte, manter nosso vapor firme na rota e desafiar a corrente. E assim, pela graça de Deus, salvaremos esta geração e as gerações por vir.